Fala família, de dentro para fora, tudo bem com vocês? Paulinho chegando por aqui, mas hoje um vídeo um pouco diferente, na verdade muito diferente, né, de todos os que a gente tem falado por aqui. Hoje eu não quero trazer nem compartilhar com vocês teorias, ideias, pensamentos, não, pelo contrário. Hoje quero conversar com vocês, compartilhar com vocês a respeito de uma experiência que eu vivi em relação ao meu pai, né? E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, sobre o perdão que eu neguei porque estava me matando por dentro. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, então vamos junto porque tenho certeza que vai ser edificante para a sua vida. E a primeira coisa que eu já quero deixar aqui para vocês a respeito de perdão é o seguinte, é que perdoar não vai mudar o seu passado, mas vai de uma vez por todas determinar se o seu passado vai continuar influenciando o seu presente e determinando o seu futuro, porque é isso que acontece. Não perdoar é como você tomar o veneno esperando que a outra pessoa adoeça, né? Era mais ou menos isso que vinha acontecendo na minha vida por um bom tempo, até eu ter esse nível de revelação, até eu ter esse nível de entendimento, né? De que realmente perdoar o meu pai e retomar um relacionamento ali, né? Salvo algumas precauções, algumas situações, né? Mas era de fato algo que eu precisava agir nesse sentido. Mas vamos lá, deixa eu contextualizar um pouco da minha situação aqui com vocês. A minha história é mais ou menos a seguinte, pessoal. Eu sou de família de pais separados, meus pais separaram cedo, né? Muito cedo, eu era criança ainda. E a última memória que eu tenho, né, dos meus pais juntos não é tão boa, né? Nem vale a pena eu compartilhar aqui. Mas eu lembro que lá em casa nós somos quatro irmãos, né? Dois casais, eu sou o caçula. Não parece não, mas eu sou, né? Tem essa barba branca aqui já. Mas eu sou o caçula lá de casa. E a situação é que meus irmãos, né? Eles saíram de casa muito cedo e eu fui o que fiquei com meu pai, resisti, né? Por mais tempo. Porém, a situação não era muito boa, né? Meu pai, ele era uma pessoa eh, descontrolada, né, em alguns aspectos emocionais, se é que eu posso dizer assim. Então, ele era usuário, né, de coisas não lícitas, não vou usar a palavra aqui, né, para de repente não que cair o vídeo, né, e isso causava muito transtorno, sabe, no nosso lar, né, na nossa família ali, que nesse caso, nesse momento, a minha família era eu e meu pai, né, meu pai e eu. E eu sempre trabalhei, sempre ajudei ele, né, no trabalho dele, mas assim, a criação muito difícil, né, criação muito rígida, ríspida, sabe, batia muito, né, em nós e por isso mesmo meus irmãos fugiram de casa, né, todos eles, e eu fui o que resisti mais tempo. Pelo fato de eu ser o caçula, chegou um ponto que eu já não apanhava tanto, mas as agressões eram muito verbais, né? Xingava muito, apontava muito, acusava muito em questão da minha mãe, né? Sempre eh, direcionando palavras à minha pessoa, mas relacionando isso à minha mãe, como por exemplo, você não vai ser ninguém na vida como a sua mãe, né? E assim, eu passei a minha adolescência, o início da minha juventude toda, sabe, ouvindo esse tipo de coisa, suportando esse tipo de coisa. Quantas vezes eu era acordado no meio da madrugada, né, com barulhos dentro de casa, meu pai levando mulheres, meu pai e os amigos dele, usando, né, de entorpecentes dentro de casa. Quantas vezes, sabe, essa foi uma boa parte, assim, da minha criação, né, e eu, assim, não tinha meio o que fazer, né? Um adolescente ali entrando na juventude, para a juventude, não tinha muito o que fazer, não tinha como argumentar, contra-argumentar. E a verdade é que a situação, né, foi indo daí para pior, que até eu chegar ao ponto, pessoal, de que se eu mudasse, né, um exemplo, se tinha um copo de água em cima da pia e eu mudasse esse copo daqui para aqui, era motivo de briga, sabe, entre a gente ali, de discussão, né? Chegou um certo ponto que ele já não me batia mais, mas era, né, muitas palavras ali de maldição mesmo, né? Tipo, você é burro, você não vai dar em nada, você vai ser um Zé Ninguém, as coisas nesse sentido, sabe?
filho daquelas coisas, né? Era nesse nível, sabe, pessoal? Né? A minha criação, né? Foi nesse nível. E aí eu já na adolescência ali, né? Pré-juventude, eu me converti ao cristianismo, ao evangelho. Eu digo que Deus foi bom comigo porque botou uma família, né, no meu caminho ali. Josimar, né, meu irmão adotivo, Fábio, meu irmão adotivo, Ale, minha irmã adotiva. Eu digo que a família deles me adotaram, né? É, tia Hilda e tio Walter cuidaram de mim como um filho mesmo e foram me mostrando o caminho, né, do evangelho, o caminho que de fato mudou a minha vida, porque eu lembro, eu até contei isso outro dia, né, em uma das nossas células, né, que eu ainda com 14, 15 anos, as referências que eu tinha, pessoal, de vida, assim, para o meu futuro eram os bandidinhos lá do bairro. E eu lembro que uma vez eu dando carona ponga, né, na bicicleta para um desses camaradas lá do bairro, né, e eu conversando com ele, tava fazendo um corre ali, né? Olha só que situação. E eu conversando com ele, eu falei, pô, cara, quando eu crescer eu quero ser igual você. E eu lembro como se fosse hoje. Ele pegou e riu de mim, daquela risada meio sem graça, assim, né? Eu acho que na cabeça dele pensando, rapaz, você não sabe o que é que você quer para sua vida. E de fato eu não sabia, porque na cabeça de um menino, de um adolescente inocente, eu queria uma boa coisa para mim, né? Ser igual aqueles caras ali. Entende? Mas Deus foi muito bom comigo que colocou essa família no meu caminho e essa família começou a me direcionar para os caminhos do Senhor. Então, houve um ponto em que praticamente eu não ficava mais em casa, até mesmo porque meu pai ele tinha costume de sair sexta-feira e ir para as baladas dele, para os rock dele lá, e só voltar na segunda de tarde depois do trabalho e eu em casa. Quando eu ficava, né, em casa, preocupado, sem ter meio de contato algum, sem saber se tinha acontecido alguma coisa, entendeu? Porque vocês sabem, né, quando a pessoa mexe com coisa errada nesse mundo aí, tudo pode acontecer, né? Então, assim, eu preocupado, ficava preocupado e daqui a pouco dava segunda-feira de tarde, depois do expediente, meu pai chegava e começava tudo de novo, aquela briga, aquela coisa toda. E esse tipo de situação foi me machucando, foi me ferindo, né, emocionalmente, ainda um adolescente, e aí fez com que eu me reservasse de um todo. Muito difícil, foi uma fase muito difícil da minha vida. Mas à medida que o tempo foi passando, eu fui caminhando, né, no evangelho, fui aprendendo e eu confesso para vocês que muitas lembranças, sabe, do passado, da minha infância, né, do que meu pai fazia com minha mãe, fez com minha mãe, fez com os meus irmãos, fez comigo, né? Aquilo ali foi algo, sabe, que foi, né, sendo empilhado, experiências, coisas que eu vi, sabe? E eu confesso para vocês que chegou um ponto que eu saí de casa aos meus 18 anos, a convivência já não dava mais, já não era mais suportável, né? E eu saí de casa e fui morar na igreja. Porém, mesmo eu morando na igreja agora, mesmo eu caminhando no evangelho, mesmo eu aprendendo a palavra, eu confesso para vocês que foi muito difícil de eu liberar perdão para o meu pai. As pessoas falavam, Paulinho, você tem que perdoar, Paulinho, você tem que liberar perdão, Paulinho, você tem que abrir o coração. Sabe, todo dia eu estava ouvindo coisas nesse sentido, amigos, pessoas, a Bíblia, pregação, louvor, tudo falando a respeito disso, mas eu confesso a vocês, embora eu soubesse que precisava liberar perdão, eu não conseguia liberar perdão. Por quê? Por causa de todo o histórico, né, que havia acontecido. E aí, mais uma vez eu reforço, né? Hoje eu entendo, sabe? E hoje eu enxergo que de fato, né, você não liberar o perdão é como você tomar o veneno achando que o outro vai adoecer. E esta era a minha condição naquele momento ali. Porém, falando de mim, né, esse aqui é o meu exemplo, é a minha experiência. Mas olhando para você que está assistindo esse vídeo, para você que está aí do outro lado da tela, porventura você também não teria situações, pessoas, palavras, pensamentos, né, que você também deveria liberar o perdão?
Você enxerga que existem pessoas, situações, circunstâncias que aconteceram na sua vida que, sabe, influenciaram a sua vida e que de repente ainda hoje influenciam a sua história? Você também precisa liberar o perdão, porque como nós já falamos aqui, você não perdoar é você permitir, aceitar, deixar com que o passado continue influenciando o seu presente e determinando o seu futuro, porque se você não romper com essa cadeia, porque se você não quebrar essas algemas, você não está livre para avançar, você não está livre para fluir, sabe, para correr, para voar nessa vida que Deus tem para você. Eu estou falando isso aqui para vocês porque eu tive que passar por esse processo. Eu estou abrindo meu coração aqui e te deixando saber que não foi fácil para mim. Não foi fácil. Por muito tempo eu fiquei sem falar com meu pai. Anos sem falar com meu pai. Eu não sei exatamente, né, quantos anos, mas quase 10 anos sem falar com meu pai. Entende? E isso caminhando dentro do evangelho. Isso ouvindo pregação a respeito. Isso aprendendo que eu deveria, que eu, né, a melhor coisa para mim mesmo, sabe? Que o mais prejudicado nessa história não era o meu pai, por tudo que ele falou, tudo que ele fez, tudo que deixou de fazer, né? Não era, mas o maior prejudicado nisso ainda era eu. Por quê? Porque meu pai, bem ou não, né? Ele estava vivendo a vida dele, estava correndo a carreira dele, mas eu estava ainda preso lá atrás, sabe? É até engraçado que me veio uma experiência aqui na memória, eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo. Mas a verdade é que você também precisa, se você se lembra, se você sente, se você sabe, e de repente você sabe de coisas, de pessoas, de palavras que falaram com você, de fizeram com você, né, que liberaram sobre a sua vida e que isso te prende. Você se, sabe, retrucou com aquilo ali e isso te aprisiona até hoje. Você sabe que a sua vida muitas vezes está aprisionada lá atrás. De repente isso tem 5, 10, 15, 20 anos, mas você está lá atrás ainda aprisionado nessas coisas. Então, você precisa também liberar o perdão. Porque a gente aprende que não liberar o perdão não pune a outra pessoa. Pelo contrário, vai te envenenando aos poucos, vai te punindo aos poucos. Quando você não libera o perdão, o maior prejudicado é você. Vocês querem ver uma experiência familiar minha? Depois, né, o tempo passou com muito luta, né? Não vou falar sacrifício, né? Mas com muita luta, sabe? Eu consegui perdoar meu pai, consegui retomar o relacionamento com ele, né? E hoje, graças a Deus, a gente até tem, né, um relacionamento bom, né? Não vou dizer que assim que é o melhor dos mundos, porque, né, eu moro na América, ele mora no Brasil, né? E até mesmo devido a algumas coisas que ele plantou lá atrás, ele hoje colhe os frutos, sabe? E isso aí não depende de mim, né? Questão de justiça e tudo mais. Mas vejam só a experiência. Eu lembro que passados uns anos, falei para vocês que quase 10 anos eu sem falar com ele, em um determinado momento eu me senti encorajado, motivado, animado, né, a retomar o relacionamento, a perdoar o meu pai, retomar o relacionamento com ele. Assim eu fiz, foi muito bom, nós choramos, conversamos, retomamos. E aí a minha vida, sabe, continuou seguindo, né? Agora eu já estava casado, já estava, né, tinha filho, não tinha um Noah ainda, mas minha vida tocando. E aí a minha irmã, depois de mim, né, que é a mais nova depois de mim, né, eu sou o caçula e vem minha irmã. Ela também participou, sabe, dessa criação nossa, e ela também sofreu muito, minha irmã sofreu demais. Porém, diferente de mim, ela não conseguiu liberar o perdão, ela não conseguiu se desprender daquelas, sabe, daquelas palavras, daquelas experiências, ela não conseguiu virar essa página. Engraçado, né? Até deixar aqui que eu tenho um vídeo aqui, né, no nosso canal que fala exatamente a respeito disso. Vira a página, porque você não pode deixar com que o seu passado determine o seu futuro, né? E infelizmente essa é a situação da minha irmã, né, naquele momento ali. Aí ela passando por um momento de muita dificuldade, meu pai me ligou: Paulo,
Sua irmã tá passando dificuldade, deixa ela morar aí em cima aí, cara, num apartamento, tal, constrói um negócio para ela, tal, junta você e seu irmão, aquela coisa toda. E aí eu falei, não, pai, pode deixar que eu vou ligar para ela. E eu liguei, meu apartamento estava desocupado. Eu falei com ela, minha irmã, não vou falar o nome dela. Falei, minha irmã, vem para cá, vem morar aqui. Sei que você, né, tá retomando, recomeçando a sua vida, sua jornada e tal. Faz o seguinte, ó, o apartamento está desocupado. Vem para cá. Não precisa se preocupar com nada. Não precisa pagar aluguel. Não precisa pagar água. Não precisa pagar energia. Eu quero é que você se reestruture. Você, a sua casa, você, a sua família. E depois que vocês fizerem, você pode fazer o que você quiser. Ok? Mas eu gostaria muito que você viesse, passasse um tempo aqui. Sabe o que ela falou comigo? Ela falou bem assim comigo, Paulo, eu não gosto de ir para Barcelona, que era o nosso bairro lá, né? Onde nós somos criados. Eu não gosto de ir para aí, porque toda vez que eu vou para aí, a minha vida parece que desanda, parece que, sabe, anda para trás, tudo passa a dar errado para mim. Eu não consigo esquecer aquelas palavras do papai, que o papai falava, sabe, para nós, tudo que ele, né, fez com a gente, fazia e fez com a gente, eu não consigo esquecer disso. Paulo, eu não quero ir para aí, porque toda vez que eu piso aí em Barcelona, a minha vida desanda. Pessoal, eu confesso para vocês que naquele momento em que a minha irmã falou isso, é como se tivesse caído assim as escamas dos meus olhos. E eu vi o quanto ela ainda estava aprisionada lá no passado, sendo que essas experiências já tinham passado mais de 10 anos. Mas ela ainda estava presa emocionalmente, psicologicamente, aquelas experiências lá. E por conta disso, a vida dela não prosperava, não andava. Ela não avançava. Fazia uma coisa, bum, quebrava. Ah, não, vamos fazer isso. Não dava certo. Aí outra coisa, não dava. Uma vez, nós saímos lá de casa de madrugada, que ela estava morando um tempo com a gente, de madrugada com a filhinha dela, com a minha sobrinha, de bebê. Saiu praticamente, sabe, a minha sobrinha, a vida dela hoje é um milagre de Deus, porque ela saiu de lá de casa nos braços do meu irmão, morta, roxa. Levamos para o médico, para o hospital e graças a Deus, pelo milagre de Deus, sabe? Hoje ela está viva, né, vivendo maravilhosamente bem. Foi um milagre de Deus, mas todas as vezes que ela pisa naquele lugar, ela lembra ainda daquelas experiências. Por quê? Porque ela não liberou perdão. Ah, o papai e tal. Hoje ela nem conversa com meu pai ainda, vocês terem ideia. Por quê? Porque ela não liberou perdão. E em ela não ter liberado o perdão, quem é que sofre com isso? Ela. Entende? Daí a necessidade de você também não precisar pagar esse alto preço. Você também precisa perdoar pessoas. Quando a gente fala perdoar, é liberar pessoas da sua vida, liberar circunstâncias que aconteceram, situações, palavras que você ouviu, né? Atitudes, decisões que de repente você mesmo tomou, você também precisa se perdoar. Entende? Porque quando nós não liberamos perdão, nós vivemos uma eterna prisão. Vou repetir, quando nós não liberamos perdão, nós vivemos em uma eterna prisão. Eu tenho certeza que não é isso que você deseja para a sua vida, não é verdade? Na Bíblia eu aprendi que perdoar era a melhor coisa a se fazer e eu precisava encontrar em Deus, sabe, alguma forma, algum meio de conseguir realizar esse ato de liberdade, né? Porque de fato, né, perdoar é um ato de liberdade, tanto para a pessoa quanto para nós, né? E aí mesmo meu pai, sabe, sendo essa pessoa que ele foi, né? Que ele foi, e na época eu não entendia, eu decidi o perdoar porque perdoar não era um ato que você procede, sabe, porque outra pessoa merece. Eu não perdoei meu pai porque ele merecia, eu perdoei meu pai porque era a melhor decisão que eu poderia tomar, sabe, naquele momento ali em que de fato as escamas, né, caíram para mim, e eu entendi que eu precisava avançar na minha vida e que aquilo ali me prendia, que aquilo ali me mantinha estagnado, sabe, nos meus sonhos, nos meus projetos.
Entende? Na visão bíblica, né, perdoar é uma decisão. Então eu decidi perdoar meu pai. Eu não senti, sabe, uma emoção, um arrepio, tal. Não. Eu decidi de fato mesmo. Ah, ele merece? Eu não sei se ele merece. Não foi por ele, sabe? Foi por mim, foi pela minha esposa, pelos meus filhos, pela minha família, né? Porque, como eu disse, ele continuou vivendo a vida dele, mas a minha vida estava travada lá atrás, então eu precisava, né? E aí, quando a gente fala de Bíblia, na oração do Pai Nosso, Jesus mesmo nos ensinou também, né? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu, né? Aos nossos devedores. Você já parou para pensar nessa passagem bíblica? Entende? Se a oração diz que Deus, né, nos perdoará da mesma forma que nós perdoaremos os nossos devedores, aqueles que nos ofenderam, né, os nossos agressores, será que hoje você é digno de receber o perdão de Deus? Você está vendo como que isso é tão sério, pessoal? Como que isso é tão forte? E você não pode deixar com que isso te trave, te prenda e te impeça de avançar. A gente tem compartilhado, né, nesse canal aqui tantos outros vídeos com tantos outros temas que nós julgamos ser importantes também para te ajudar, para te colocar no rumo, no trilho da vitória, sabe, do sucesso, pois eu quero ver você romper, eu quero ver você avançar e prosperar nessa terra, nessa vida. Mas esse aqui, se não, né, o mais importante, pode ter certeza que é um dos vídeos mais importantes desse canal. Eu não sei quantos vídeos nós vamos ter para frente, mas eu te digo com 100% de certeza, porque se você não se perdoar, se você não decidir quebrar essa cadeia, romper com essas algemas, entende? Você pode fazer o que você quiser na sua vida, que você em algum momento vai retroceder. Você não vai conseguir de todo, sabe, romper. Porque de repente, né, como no caso da minha irmã, pô, haviam se passado mais de 10 anos, mas ela estava presa ainda, sabe, a situações que ela tinha vivido, experienciado na sua adolescência ainda, né, lá com seus, sei lá, 13, 14 anos. Quando nós vivemos essa experiência, minha irmã tinha agora 36 anos, já com família constituída, mais uma situação que havia acontecido quando ela tinha 14. Poxa, mais de 20 anos atrás, ainda a aprisionava. Será que na sua vida também não tem sido assim? Será que na sua vida ainda hoje não tem situações, circunstâncias, palavras, coisas que você viu, pessoas, sabe, que entraram na sua vida, te feriram, ou você feriu, né? Essas situações ainda te aprisionam, te perturbam, e você tenta jogar isso para baixo do tapete, como eu fiz por muito tempo na minha vida, achando que seria o suficiente, mas você sabe que não é. Você sabe que isso não é suficiente, que você precisa, de uma vez por todas, decidir liberar o perdão. É um caso a se pensar, não é verdade? E aí eu quero só trazer alguns benefícios para você aqui da minha experiência, tá? De quando eu decidi de fato perdoar o meu pai, sabe o que aconteceu? Eu me senti leve, sabe, para viver a minha vida com Deus, porque de fato toda vez, né, eu vira e mexe assim, acontecia alguma coisa, eu me voltava naquela situação. Então eu me senti mais leve para viver a minha vida com Deus. Os meus relacionamentos interpessoais melhoraram. Hoje eu tenho paz, né? Não, de fato, hoje eu tenho paz interior, hoje eu tenho, sabe, um relacionamento bom com meu pai, mas mais do que isso, eu tenho um relacionamento ótimo com os meus filhos, com a minha esposa, porque não tem nada do passado, nenhum vestígio, nada, sabe, que me prenda a minha criação, que me prenda, sabe, as experiências que eu tive lá atrás, que me faça voltar lá e querer, de alguma forma, ou até mesmo inconscientemente, repetir com os meus filhos a criação que eu tive. Não tem nada, sabe por quê? Porque em Deus eu encontrei força para decidir quebrar esse ciclo, essa corrente, esse elo, sabe, de ligação de uma vez por todas. Isso foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida e eu não tenho dúvidas de que se você também fizer, será uma das melhores coisas da sua vida também. Então é isso, pessoal. Esse vídeo já ficou longo demais, né? Mas é um vídeo muito importante.
Precisava vir aqui compartilhar isso com vocês. E para a gente já caminhar para o encerramento aqui, eu quero te fazer essa reflexão, te fazer essa pergunta, né? Eu quero te provocar essa reflexão. Quem é que você precisa perdoar hoje? É você mesmo? Você precisa se perdoar? Se perdoe. Vá para Deus, sabe? Busque força em Deus para se perdoar, para perdoar quem quer que seja. E lembre-se que perdão não é emoção. Poxa, mas eu não sentindo no coração. Não, não é emoção, é decisão. Você precisa decidir se perdoar ou perdoar a quem quer que seja. Porque, como nós já falamos aqui, né? Quando você não se perdoa, quando você não perdoa, não libera o perdão, é como se você estivesse tomando o veneno esperando que outra pessoa adoecesse. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Se esse vídeo falou com você, se de alguma forma você se viu aqui e te abençoou de alguma forma, comenta aqui embaixo assim, ó: hoje eu vou liberar perdão. Por que, Paulinho, eu preciso escrever? Porque, como nós falamos, perdão é decisão. E você digitando, você escrevendo isso, você já está dando o primeiro passo para isso, né? Para sair dessa prisão, para sair, para romper com essas cadeias. Entende? Então escreve aqui embaixo. Só se você se identificou, se você sabe que precisa, mas de repente não tem conseguido, não tem encontrado força, faça isso. Escreve aqui embaixo: hoje eu vou liberar perdão. Tá bom? Fazendo isso, você certamente já vai estar dando o primeiro passo para romper com as suas cadeias. Se tiver alguém, né, na memória, também na mente aí, toca aqui na setinha aqui embaixo, encaminha esse vídeo aqui para aquela pessoa que você sabe também que precisa ouvir essa mensagem aqui, essa história aqui, que é uma história de vida. Estou abrindo a minha vida com vocês, tá bom? E espero que Deus tenha falado com vocês, espero que tenha te abençoado, tá? E faça votos aqui de paz e prosperidade sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, e nos vemos no próximo vídeo. Deus te abençoe. Tchau, tchau.